Olá, tudo bem? Política aqui pela Rede 10 de televisão, hoje chegando em mais de 20 municípios, graças, claro, à facilidade da internet e, aliás, em qualquer parte do planeta, em qualquer plataforma você assiste o Política. E a ideia do Político, o nosso objetivo é sempre trazer informações oficiais, informações quentes, né? Nós combatemos as fake news 24 horas por dia e trazendo informação para que você entenda como a política pode interferir na sua vida a todo instante. Claro, sempre com convidados especiais, você vai já saber quem é. A gente já volta. Muito bem, política no ar. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua sugestão de pauta. Nós temos uma lista imensa da sua participação, sempre pedindo, entrevista ao secretário, entrevista ao presidente, entrevista ao prefeito, entrevista, enfim, o empresário. E, na medida do possível, nós vamos atendendo. Mais uma vez, obrigado por sua audiência. Hoje, nosso convidado é uma pessoa, claro, muito especial. Vamos conversar com um advogado, brilhante advogado, mas flamenguista, né? Também tem isso. E o homem que já passou por mais de 20 países, adora viajar, adora pegar a estrada. E aí, em determinado momento da vida, como empresário, lógico, empresário que dá certo, as pessoas sempre chamam e falam assim, olha, agora você vai dar certo na política também. Ingressou no ramo político, né, na história da política, na vida dele, deu super certo, por onde passou, deixou um legado. A gente vai conversar aqui com o pai da Júlia e do Gael, Carlos Cunha, que aliás o Carlos Cunha é um bom cabofriense, mas poucos sabem, é uruguai. Carlos Cunha, obrigado por aceitar o convite aqui do Política. Uruguaio em Cabo Frio? Uruguai em Cabo Frio. Primeiro... Se fosse argentino, estaria em Búzios. É verdade. Te agradecer pelo convite. Eu acho que a gente está se convidando, se prometendo esse encontro já tem bastante tempo e nunca deu certo. E dessa vez estamos aqui. Uruguai em Cabo Frio. Uruguaio cabo-friense, mais carioca que o Cristo Redentor, né? A gente costuma falar. Que bom. Flamenguista, raiz. Estou aqui no Brasil já há muitos anos. Já cheguei em Cabo Frio com 12 anos de idade, vindo do Uruguai, e a gente se estabeleceu, minha família se estabeleceu aqui, estou aqui até hoje. Saí algumas vezes para morar fora, trabalho, mas sempre com vontade de voltar para casa. Aliás, somos vizinhos, porque eu sou gaúcho e o Uruguai é ali do lado. Ali então, do lado, coladinho. Tudo a ver, né? Saímos os dois, viemos para Cabo Frio aqui, adotamos essa terra que também nos adotou de uma forma maravilhosa. Carlos Cunha, empresário, o homem apaixonado por viagem. E aí, em determinado momento, você foi convidado para a política e aceitou o convite. Você foi procurador da Câmara, depois, claro, na parte jurídica, depois esteve secretário de Turismo. As suas viagens por mais de centenas de cidades ajudou no olhar turístico para assumir uma função? Com certeza, vamos. Deixa eu só... Não fui procurador da Câmara, fui procurador da Procuradoria Municipal. Ah, sim. Né? Primeiro comecei na Procuradoria, logo depois que me formei em Direito aqui em Cabo Frio, na Veiga de Almeida, e logo depois a gente abriu um escritório, e do escritório eu fui trabalhar na Procuradoria, aqui em Cabo Frio, Procuradoria Municipal da cidade de Cabo Frio. Depois eu passei um tempo como secretário de Indústria e Comércio, e depois, mais recentemente, como secretário de Turismo, Esporte e Lazer, sempre aqui de Cabo Frio, e hoje na Secretaria de Estado de Turismo. E realmente essas viagens, você sabe que eu adoro viajar, sempre viajei, gosto muito de viajar, mas eu não gosto de viajar apenas para conhecer as praias, os pontos turísticos. Eu gosto muito, eu sou um aficionado pelo turismo de experiência. Eu gosto de viver a experiência do local, de ver como as pessoas, os locais moram, né? E eu sempre viajei mais com essa ótica e com esse olhar de que a gente poderia trazer para a nossa região, para a nossa cidade, Cabo Frio, para toda a região. E isso ajudou muito. A gente tem alguns projetos que a gente colocou, tanto a gente
como projeto de lei na Câmara, na época de secretário, a gente encaminhou esses projetos através do Executivo e conversando com os amigos vereadores também, como também alguns projetos dentro das secretarias que a gente se espelhava em outros locais. Quer ver um exemplo? Eu sempre cito esse exemplo, Cartagena, na Colômbia. Sim. Cartagena é uma cidade no Caribe colombiano. Tem um festival de música clássica lá que maravilhoso. Que é lendário. E eu fui 2 vezes para Cartagena e eu fui mais para estudar do que para visitar. Quando eu cheguei a primeira vez em Cartagena, eu tinha lido bastante sobre o destino, tinha estudado bastante, mas quando eu cheguei me surpreendeu. Em Cartagena nós temos o Morro da Guia também. E nós temos uma capela no alto do Morro da Guia, que se chama Castillo San Filippo. É exatamente igual ao Morro da Guia, só que no alto do Morro da Guia, ao invés de ter a capela, nós temos um quadrado que é um castelo, um antigo forte, na verdade, como se fosse o Forte São Mateus. Em Cartagena, nós temos também o bairro da Passagem. Um pouco maior que o bairro da Passagem, menor que Paraty, mas um pouco maior. Cidade irmã, né? Nós temos a mesma coisa, chama Cidade Amuralhada lá, mas é como se fosse a Passagem, parece muito. E aí essas coisas te chamam a atenção, tanta coisa. Você tem uma ideia, juntando as 2 vezes, eu devo ter passado uns 15 dias mais ou menos em Cartagena. Tem praia, é Caribe. Sim. Eu me obriguei a ir na praia uma vez. Um dia eu falei, não, peraí, eu tô no Caribe, eu preciso ir na praia, eu tenho que ir na praia. Eu vou dizer o que quando chegar em casa, Como é que eu vou justificar que eu tava no Caribe, né, colombiano, e não fui à praia? E eu fui na praia uma vez. Os outros 14 dias eu passei visitando e conhecendo e indo, fazendo o circuito histórico. Apurando o olhar e curtindo, né, porque tem tanta coisa para fazer, assim como tem em Cabo Frio e região, além da praia, que praticamente não sobra tempo. A praia foi a cereja do bolo. Eu fui para o Caribe por conta da praia, acabou que a praia foi o último local que eu fui, que eu falei assim, não, peraí, eu tenho que ir na praia. Sim. Ou seja, a gente pode trazer esse case de sucesso também para Cabo Frio, para nossa região. Nós temos tantos atrativos históricos, tanta história para contar, que o visitante, seria um sonho que o visitante viesse nos conhecer, viesse prestigiar a nossa região por conta dos atrativos, todos os atrativos turísticos, históricos, culturais, ecológicos, religiosos, e além disso tivesse o plus, que seria a praia. Então, assim, você tocou nesse ponto, é extremamente importante de como se monta um produto turístico, e aí por isso que o programa Política ele é de uma forma didática para a senhora, para o senhor entender assim, como é que uma decisão política pode interferir na nossa vida. A senhora que está assistindo vai dizer assim, sim, mas o que tem a ver isso? Numa decisão como o então secretário Carlos Cunha, se ele procede e as pessoas entendem e instalam um projeto desse, a cidade inteira, aliás, porque o turismo tem mais de 60 itens da sociedade, da mecânica, da engenharia para fazer o turismo funcionar. Todo mundo estaria ganhando. Esse é o caminho, Carlos? Esse é o caminho. E o caminho passa pelo planejamento. Sim. Né? Tudo tem que ser planejado. Enquanto secretário, eu tive a sorte de ter uma equipe extremamente competente. A equipe da Secretaria de Turismo foi escolhida a dedo por mim, com o aval do prefeito, óbvio, mas foi escolhida a dedo e só tem profissional competente. Que, aliás, continuam lá. Tão competentes que eu saí, depois de mim já estamos na segunda pessoa que assumiu a cadeira, depois de mim assumiu uma pessoa e agora estamos na segunda. Sim. E a equipe continua intacta, continua, claro, sempre chega alguém a mais, claro. Né, da confiança do próprio secretário que assume, mas a base da equipe, a espinha dorsal da equipe continua lá. E nós fizemos o planejamento para os próximos 4 anos. Do turismo em Cabo Frio, no caso. E esse planejamento foi apresentado no Fórum de Turismo, e quando você via o nosso planejamento, lá você tinha, pelos próximos 4 anos, ações que a gente ia tomar agora teria tomado em 2022, que você olhava aquela ação e falava assim, não, mas peraí, isso aqui solto aqui, por quê? Mas quando você chegava em 2023, 2024, ela tinha um porquê de ter acontecido. Você ia amarrando e chegava em 2025, entregava o destino turístico Cabo Frio para o novo gestor, em 2025, já completamente remodelado e pronto para seguir o rumo. Que eu acho que é uma coisa que falta também, é uma definição clara das regras. Imagina você querendo investir
na cidade, querendo investir em turismo e você não saber em que ramo do turismo você pode investir. É turismo rodoviário? É turismo náutico? Sim, sim. É turismo de negócios? Você tem que ter uma política pública para o turismo bem definida. Isso passa muito pela política, passa muito pela Câmara dos Vereadores. Sem dúvida, até para você sensibilizar o investidor, a primeira coisa, né, nós como jornalistas temos algumas vantagens de participar e estivemos lá no lançamento desse plano, o plano de voo, na verdade, que o então secretário Carlos Cunha apresentou, que era perfeito. Carlos Cunha, ainda falando da sua experiência lá na Colômbia, aquele festival de música clássica sensacional no mundo inteiro, é uma referência, e com essas características, assim, tipo cidade irmã de Cabo Frio, não é difícil de implantar um projeto desse, que também não é muito, não tem um custo muito alto, assim como era o festival de corais aqui, né? Uhum. Por que em Cabo Frio essas coisas não funcionam, ou pelo menos começam e não deslancham assim? Porque o Carlos Cunha, para a senhora que ligou a TV agora, que está assistindo todas as mídias sociais, ele é empresário, então ele tem, é o que eu digo, que ele é 3 em 1, porque ele é esportista, empresário e tem a parte política. Então ele consegue enxergar as coisas dos dois ou dos 3 lados de uma forma diferenciada. Por isso que o Classifica, ele está sempre convidado, e agora é coordenador estadual de turismo. Esse olhar seu múltiplo, assim, quer dizer, você está dos 2 lados do balcão, como a gente fala, né? De um lado dá uma certa angústia, mas de outro, até porque alguns empresários dizem o seguinte: a máquina pública, ela emperra, não é como uma coisa privada. Essa é a diferença? A máquina pública é diferente da nossa empresa. A nossa empresa, a gente está trabalhando com o nosso dinheiro. Sim. Então, e a decisão que a gente for tomar dentro da empresa é uma decisão que vai afetar a empresa e os seus colaboradores. Na máquina pública, você está trabalhando com dinheiro dos outros, com dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Então tem uma série de mecanismos de defesa e de proteção que são muito válidos para não permitir certos desvios que poderiam acontecer no meio do caminho. Não estou falando nem por maldade de desvio, desvio de às que vezes acontece. Até por falta de habilidade, né? Sim, exatamente. Então tem certos mecanismos que acabam te atravancando um pouco, ou te atrasando no trabalho. Então, para a gente que é da iniciativa privada, é uma angústia. Angústia é a palavra certa. É uma angústia danada quando você sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, quer fazer, mas tem que esperar. Né? Você imagina, você que está em casa, você sabe que você tem que trocar a lâmpada da sua sala. Você sabe que lâmpada comprar, aonde comprar, quanto custa a lâmpada. Você tem o dinheiro para comprar aquela lâmpada, mas você não pode comprar aquela lâmpada sem passar por uma série de etapas. Sim, né? E aí uma lâmpada que você demoraria 10 minutos indo na esquina comprar, você demora 10 meses. E você fica no escuro enquanto isso. Você sabe que aquilo precisa ser trocado, mas não consegue. E aí a população precisa entender, conversando com outro ex-secretário, que tem uma grande empresa, e a pergunta foi essa, né? Conversando, eu falei: como é que você está sentindo? Foi exatamente essa palavra. Valmor, é uma angústia muito grande, porque essa semana na minha empresa eu comprei 3 caminhões, né? E não consegui comprar uma geladeira, lá para o gabinete, né, para poder receber as pessoas, porque depende de licitação, depende de uma série de coisas. Então são 10 meses para comprar. Ele comprou 3 caminhões numa semana só para a empresa. Essa é a diferença que você precisa entender, a seriedade do serviço público, né, mas que a máquina um pouco emperra as atividades. É por isso que às vezes o empresário que está na vida pública, por muitas vezes ele tira dinheiro. Quando a gente fala, eu tirei dinheiro do meu próprio bolso, não, isso é verdade. Você tira o que você quer acontecer. Quer ver um exemplo? A gente estava com a temporada logo depois da pandemia, não que a pandemia acabou, foi decretada o fim dela recentemente, mas quando abrandou as regras da pandemia, quando veio a vacinação, a gente estava com os transatlânticos para chegar. E para chegar aos transatlânticos, a gente precisava reformar o terminal de transatlânticos. Sim. E precisava pouca coisa, precisava tinta, precisava pouca madeira para o deck e a parte elétrica. Podia ir na ferragem da esquina. Era na ferragem da esquina e comprar, né? E chegando na data dos transatlânticos, já estavam para chegar, e tinha uma vistoria da equipe da CLIA, né? Que é a agência que trabalha trazendo os transatlânticos, a operação dos transatlânticos. E se Cabo Frio não recebesse bem a CLIA e mostrasse as instalações, a gente não teria. Claro. Na época eram 22 escalas de transatlântico, acabou que não teve nenhuma, porque teve um surto de Covid, a segunda onda veio e deu problema, então não teve nenhuma. Mas a gente estava negociando, já estava tudo certo para receber
22 escalas transatlânticas. A gente passaria de 3 antes da pandemia, Sim. 2 a 3 para 22, né? E aí eu precisava. O que o secretário faz? Bota a mão no bolso, vai lá, compra toda a mercadoria, material, volta, fala assim, ó, tá aqui a mercadoria, é doação minha, vamos colocar no local. Eu até brincava com nossos servidores na secretaria, que eu levava um conta corrente, tudo que eu colocava, que eu gastava. No final do mês eu olhava e falei assim, bom, caiu o salário? Caiu o salário. Beleza, ainda estão me devendo tanto. Sim, né? sim, Então lógico. a gente não trabalhava de graça, a gente pagava para trabalhar, mas trabalhava com muito amor, Sim, com sem vontade, dúvida. com dedicação. Isso, sem dúvida. Então, são essas coisas que a senhora precisa entender, o senhor precisa entender, porque é muito fácil, né, dizer assim, a política não funciona. Aliás, eu, essa semana, conversando com o prefeito, dizendo o seguinte, a população está, de uma forma geral, no mundo inteiro, né, esses dois anos aí, mudaram um pouco o comportamento e as pessoas estão um pouco angustiadas ao sair, elas querem tudo de uma forma muito imediata. E aconteceu uma situação, quer dizer, acontece isso a todo instante, e eu presenciei dentro do Serviço Público de Saúde, dentro do PAN, assim, uma situação inusitada, mas que acontece com frequência. Né? E conversando com o prefeito, dizer, a gente realmente, isso não tem como resolver. Vinha saindo um casal, 1h da tarde, o PAN lotado, e aí alguém derrubou alguma água lá e a menina foi buscar o material para fazer a limpeza. E aí sai um casal atendido e falou assim, pô, isso aqui tá uma bagunça, tudo molhado, né? E estão fazendo uma reforma lá, pô, e aí já cai na conta do prefeito, esse prefeito não resolve nada e tal. A menina voltou com o material para limpar e começa a fazer a limpeza como mando. É uma empresa terceirizada que obedece normas, colocou as plaquinhas, colocou tudo. Aí vem saindo outro casal do consultório, só não pode passar mais. Pô, isso é hora de limpar isso aqui, só seja. Aí o prefeito, pois é, como é que a gente vai resolver? Não, assim, não, você tem uma insatisfação. E as pessoas não entendem, né, o trâmite todo burocrático que a política tem que fazer para cumprir determinadas coisas e para que você seja beneficiado lá na ponta, ou como cidadão, né, porque se diz em turismo, né, a máxima de que a boa cidade para o turismo é aquela para quem vive. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Política e já volta aqui com o Carlos Cunha. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e tem milhões de pessoas que sofrem com essa pobreza. As desigualdades não se limitam à diferença entre ricos e pobres. Temos também um abismo das diferenças entre homens e mulheres, negros e brancos. São diferenças salariais, mas também de direitos, puxados pelo racismo e machismo. Reduzir essas desigualdades é fundamental para que todas e todos tenham acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia. Mas o que podemos fazer para diminuir essas desigualdades? Um dos caminhos é ter um sistema tributário mais justo. No Brasil, os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que o 1% mais rico da população. Se os super ricos pagassem mais impostos, teríamos mais dinheiro para investir em políticas públicas para os mais pobres, o que ajuda a reduzir as desigualdades. Outro caminho é o controle e a qualidade de gastos nas políticas sociais, onde a sociedade tem o direito a uma informação transparente. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades são princípios da nossa Constituição. Essa é a nossa agenda e pode ser a sua também. Nos ajude a tornar a sociedade brasileira mais justa, menos desigual. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Acesse lbv.org e doe agora. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
bem, de volta com política aqui pelo canal 10, Cabo Frio TV, aliás, a primeira TV a cabo aqui em Cabo Frio e hoje, claro, em qualquer parte do mundo, basta você ter um celular, você ter o seu tablet, sua Smart TV, onde você tem um ponto de internet, você assiste o canal 10. E hoje chegando a 20 municípios, né, graças a convênios com a internet, em Campos, em Niterói, na Serra, você é assinante da Gigalink, que você assiste a programação da Rede 10. Conversando com o empresário Carlos Cunha, empresário e também, né, agora coordenador estadual de turismo na Costa do Sol. Nós vamos conversar com o empresário, dono do Hotel La Plage, aliás, um belíssimo hotel, se você não conhece, por favor, vá ao Peró e você vai conhecer o Hotel La Plage, aliás, o tradicional lá, e tem bandeira azul. A bandeira azul ajudou o turismo do Peró, basicamente porque você você tem, embora não seja oficial, mas você é praticamente o prefeito do Peró, né? Olha, eu acho que a bandeira azul ajudou não só o turismo do Peró, mas o turismo de Cabo Frio e região. Tanto foi o sucesso, o case de sucesso que é a Praia do Peró, que hoje nós temos várias praias, se não me engano 9 praias no estado do Rio de Janeiro com a bandeira azul. Só para você ter uma ideia, só na nossa região da Costa do Sol nós temos a Praia do Peró, nós temos 2 praias em Búzios, eu não vou arriscar falar o nome porque eu não vou lembrar do nome de todos, nós temos em Saquarema, a Praia de Itaúna, nós temos em Iguaba e em São Pedro, que são 2 praias lagunares. E em Cabo Frio, estamos pleiteando agora mais 2 bandeiras, serão 3 bandeiras azul. Já tem a do Peró e agora estamos tentando certificar também a Praia do Pontal do Peró e a Praia do Foguete. Não a praia toda, tá? Tem que ficar claro que são trechos que são certificados. Os trechos têm que ser urbanizados, não pode ser a praia deserta, tem que ser trecho onde tem comércio, onde tem população residindo, onde passa carro, porque essa é o diferencial de uma praia bandeira azul. É uma praia com certificado de qualidade. Mesmo sendo frequentemente utilizado, por exemplo, o Peró, onde tem morador, onde tem empresas, onde tem hotéis, restaurantes, essa praia é 0% poluída. E fora os outros, são 34 requisitos necessários para uma praia se certificar como bandeira azul. E estamos no 6º ano consecutivo com a bandeira azul válida na Praia do Peró, o que qualificou bastante o destino. A gente sabe que a bandeira azul, se não é tão conhecida assim no Brasil, no exterior ela é muito conhecida, principalmente na Europa e na América do Norte, onde os turistas têm essa consciência ambiental um pouco mais aguçada do que o sul-americano e onde procuram destinos que têm essa qualidade. É um selo de qualidade. É um selo de qualidade para sua praia. É claro que só a bandeira azul não resolve. Praia do Peró, por exemplo, são 500 metros de um total de 7 quilômetros, apenas 500 metros são certificados. Não adianta você ter só aqueles 500 metros com tudo funcionando, coisa que infelizmente também não está tudo funcionando. Mas você tem que ter, por exemplo, a gente falou aqui, turistas vindo da Europa, como é que eles chegam? Eles vêm normalmente, galeão, pegam um carro, pegam a estrada está ok para chegar na região, mas e quando chegam na cidade, quando chegam no destino turístico Cabo Frio, o que eles encontram? Eles encontram, infelizmente, não tem placa de sinalização. Para chegar, eles têm que sair perguntando, né? Eles chegam na Praia do Forte, por exemplo, porque o turista não vai ficar só na Praia do Peró, onde está a bandeira azul. Sim. Ele quer conhecer a região, ele quer conhecer a cidade onde ele está. Ele chega da Praia do Forte, hoje tem um calçadão que está interditado com fita zebrada desde novembro. Já estamos em junho. Desde novembro o calçadão está lá interditado. O prefeito falou que a licitação foram anuladas todas as empresas e tem que partir para um novo processo e isso demora. Gente, demora, mas desde novembro, que está interditado. E para chegar no ponto da Defesa Civil interditar é porque já estava ruim há bastante tempo. Então isso tem que ser feito, não tem mais desculpa. E aí você vê a Praça das Águas que não tem água, exceto quando chove e empoça a água e não sai mais de lá. Você vai no mirante do Arpoador, tá aquela cena lastimável. Forte São Mateus, horrível. Você anda pela rua, a rua tá suja. Você atravessa, você vai para o Morro da Guia, é uma insegurança total e está tudo deteriorado. Você chega na Rua dos Biquínis, você sabe que a Rua dos Biquínis é o 2º ponto turístico mais visitado de Cabo Frio. Só perde para a Praia do Forte, que está deteriorada. A Rua dos Biquínis está caindo.
aqueles lírios que tem lá estão caindo. Você vai para a Praia do Peró, é o rali para chegar na Praia do Peró, de tanto buraco. E aí você chega na Praia do Peró que está precisando de uma ajuda e um olhar mais carinhoso do poder público. E como é que fica o empresário? Você tem um hotel belíssimo, boas, excelentes instalações, né, de frente para o mar, e que, claro, isso provocou engenharia, né, e arquitetura. Se fala em ilhas de excelência. Quando você tem um hotel como La Plage, você provoca hotéis com a mesma qualidade, seus vizinhos ali chegando, que estimulam a concorrência e eleva o nível da concorrência. Como é que fica o olhar do empresário, não só você e os seus vizinhos, com todos esses descasos, né, da cidade de Cabo Frio? Como é que você explica para o seu cliente que chega, você vende o quê? Assim, como é? Você fica no... O que eu faço agora, né? O empresário, ele tenta arrumar a sua casa, né, para poder receber bem o cliente. É o caminho até chegar na sua casa. O problema é o caminho até chegar à sua casa e o que fazer do lado de fora da sua casa. É uma situação bem complicada. A gente estava numa reunião algum tempo atrás com todo o trade turístico e várias entidades. Hoje eu estou presidindo a Associação de Hotéis de Cabo Frio. Sim. Pelo 5º mandato, se não me falha a memória. 4º ou 5º mandato, acho que é 5º mandato. E a gente estava junto com outras entidades lançando o programa de melhor temporada. Melhor temporada é a que a gente chamava antigamente de baixa temporada. Sim. Hoje a gente não usa essa palavra baixa, a palavra baixa, né? É para baixo. É para baixo, né? Então a gente usa a melhor temporada. É a melhor temporada para você ser atendido, é a melhor temporada com preços mais convidativos, é a melhor temporada do clima. Fica mais ameno, não está tão cheio quanto fica o verão. Então é a melhor temporada para visitar a nossa região da Costa do Sol. E a gente estava passando alguns vídeos e vendo em qual feira de turismo a gente iria levar esses vídeos. Aí dá uma tristeza, Valmor, quando você olha os vídeos de como é a Praia do Forte e como está a Praia do Forte, né? Sim. Aí eu falei, gente, imagina a gente... Você vende uma coisa e não é isso que as pessoas vão encontrar. Não, né? É isso que a gente está entregando. Né? Você chega numa feira, você mostra uma imagem aérea da Praia do Forte, o cliente quando chegar aqui fala assim, ué, mas cadê aquilo que você me mostrou? Não é isso que eu vivi, não é essa experiência que eu estou tendo. E isso é frustrante não só para o cliente, mas para a gente também. E isso explica um pouco as pequenas taxas de ocupação que a gente vem vivenciando agora nesse ano de 2023. Eu recebo, claro, jornalista recebe material a todo instante. Essa semana eu recebi algumas fotos de Búzios, né, em que 2 pessoas, aliás, 2 casais elegantes, estavam brindando com um champanhe brut com a marca Búzios. Para você ver o nível que chegou a Búzios, que tem uma marca própria de champanhe, de espumante. A gente está muito longe de chegar nisso. Muito. Infelizmente. É triste, né? A gente está trabalhando muito e aí é um trabalho até que é uma missão que o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, o deputado licenciado Gustavo Tutuca, passou para a gente para trabalhar a regionalização do turismo. Então estamos trabalhando muito pela regionalização do turismo, estamos conversando muito com todos os secretários de turismo da região da Costa do Sol. E Búzios é o nosso carro-chefe. Búzios é a locomotiva que puxa as demais cidades. E Búzios está com um olhar muito interessante. Hoje Búzios se autoproclama a cidade mais badalada do Brasil. E se você parar para analisar, não sei se do Brasil, mas da região, com certeza é Búzios. Taxa de ocupação altíssima nos hotéis, a economia pulsante. Todo final de semana tem algum evento em Búzios, eventos de qualidade, e a cidade está realmente mostrando. Os casamentos na praia já são uma realidade, é uma coisa que a gente luta há tantos anos para ter em Cabo Frio. Agora, recentemente, que foi aprovada a lei que regulamenta os casamentos em locais públicos aqui em Cabo Frio, coisa que Búzios já está trabalhando há muito tempo. Então, Búzios, desde a época do nosso professor Isaac Tillinger, né, como primeiro que foi secretário de turismo de Búzios. Juntos. Grande figura. Eu aprendi muito com o Isaac nas feiras de turismo, a gente sentava e conversava muito, e a gente aprendeu muito trabalhando com ele, né, participando do trabalho dele e aprendendo com ele. E Búzios, desde aquela época, já se destacava. E agora Búzios está colhendo os frutos do que plantou. Agora, se você me perguntar por que Búzios está tão à frente das demais cidades, continuidade. Búzios
independente do governo ser da ideologia A ou B, partido A ou Claro. B, a política pública para o turismo de Búzios é uma, está clara e todo mundo sabe o que Búzios quer, aonde Búzios quer chegar e o que Búzios é. Então todo mundo sabe que para você implantar uma empresa em Búzios, você sabe exatamente o que pode e principalmente o que não pode ser feito. Infelizmente, nas outras cidades, a gente vê, não vou falar nem a cada prefeito que muda, mas a cada secretário que muda, você vê que muda a política pública, né? Nós temos aí uma média, em Cabo Frio, um secretário por ano. E isso não estou falando do governo atual, não. Já estou falando de vários governos para trás. No governo Adriano, então, foi um secretário a cada 6 meses. Ele ficou 1 ano e meio. Nós tivemos 3 secretários diferentes. Quer dizer, não tem como tocar nenhum projeto. Não tem como tocar. Até tem. Sim, Teria sim. como tocar desde que fosse uma... Os secretários têm que entender que quando eles assumem aquela cadeira, a cadeira não é deles. A cadeira é do governo. E a política pública, ela tem que ser continuada. Independente do nome que está à frente da cadeira de secretário, aquilo que foi feito, normalmente é feito em parceria com a iniciativa privada. Para isso existe o Conselho Municipal de Turismo em todas as cidades. Então tem que ter continuidade no trabalho, porque senão, imagina, você não sabe para onde você vai. Sem dúvida. É uma das coisas que nós, jornalistas, sempre ficamos assim, né? A gente está sempre nos bastidores, nas entrevistas, quando algum secretário de qualquer pasta assume e diz assim, agora eu vou fazer do meu jeito, né? A gente já fica assim, caramba, né? O que significa, e a história mostra isso, que ele resolveu parar com tudo que estava sendo feito para dar, né? Vou dar um exemplo. O governador, então, Moreira Franco, disse, agora eu vou fazer do meu jeito, parou com todos os CIEPs que tinha no Rio de Janeiro, resolveu fazer outra coisa, deu no que deu. Então, é apenas um exemplo de quando uma política interfere negativamente, né? Quando poderia dar continuidade. Agora, como coordenador estadual do turismo, o senhor tem uma missão, né, como o senhor acabou de dizer, extremamente 24 horas não dá tempo, né, de atender todos os municípios e até porque a região toda aqui engloba acho, 14 municípios. 13. Né? 13, né? De Maricá a Macaé. Isso, de Maricá a Macaé, que é a região da Costa do Sol. A gente se fala sempre região dos lagos, 6, 7 municípios, mas a região, o olhar do estado dividido regionalmente são 13 municípios. E cada um tem uma característica. Sim. O que poderia ser um grande paraíso, né, de você trazer um turista para cá porque ele conhecesse tudo, né? É isso que você trabalha? Então, foi até bacana você me perguntar isso, Valmor. Nós tivemos uma reunião com 5 secretários municipais, a cidade de Cabo Frio, Arraial, Búzios, São Pedro e Iguaba. Repara só, das 13, 5 cidades limítrofes entre si, todas elas fazem fronteira uma com a outra, e os 5 secretários juntos conosco da Secretaria de Estado de Turismo, criando um roteiro turístico. Ninguém integrado, é concorrente, né? Integrado. Ninguém concorre com ninguém. As cidades complementam uma outra. Se eu tenho um turista que está hospedado em, não sei, vou falar qualquer cidade aqui dessas, Arraial do Cabo, e ele precisaria de 3 dias para conhecer Arraial do Cabo, para ele conhecer a região da Costa do Sol, pelo menos essas 5 cidades limítrofes, se ele precisava de 3 dias em Arraial, ele vai precisar pelo menos de 7 dias para conhecer tudo que tem na região. E isso tudo fica melhor quando você trabalha em conjunto, fica mais fácil, até os custos são menores. Imagina, se você quiser comprar uma propaganda aqui no Canal 10, é um valor. Agora, se nós dois quisermos comprar esse mesmo espaço publicitário, eu pago a metade e você paga a metade. Então, o valor fica menor. Né? A gente ganha em dobro. A gente ganha em dobro, Sem exatamente. Dúvida. E agora a gente está trabalhando muito forte com essa questão da regionalização do turismo. Estamos já criando esse roteiro turístico integrado. Num primeiro momento a gente vai trabalhar com o turismo histórico e cultural, que aí a gente envolve um monte de coisa. A gente envolve turismo de base comunitária, por exemplo, que a Arraial do Cabo está trabalhando muito bem. O Quilombola de Búzios agora está com um novo roteiro que chama Raízes de Búzios. Em São Pedro estão montando esse roteiro também. Tem o Museu Regional do Sal, que acabou de ser reaberto em São Pedro da Aldeia, está a coisa mais linda do mundo. E olha o nome, Museu Regional do Sal, não é só de São Pedro. Então vamos incluir isso tudo num roteiro, num grande roteiro, e aí o Estado chega junto para poder fazer essa divulgação dessas cidades. Esse trabalho do Carlos Cunha é um trabalho de unificação, e eu trago aqui, eu sempre chamo ele de secretário, né, porque, como sempre, agora coordenador do turismo. Eu hoje de manhã recebi um telefonema de um grupo um grupo inglês e irlandês, que estão fazendo uma pesquisa no Brasil inteiro,
e eles estão nesse momento em Vitória, no Espírito Santo. E aí a coordenadora me disse o seguinte: olha, o grupo resolveu ficar mais uma semana porque nós adicionamos Vitória, Vila Velha, e de Vila Velha vai-se para Guarapari, de Guarapari vai para Anchieta, que é patrocinado lá por Roma, né? Porque é uma terra abençoada, Anchieta, tudo no litoral. Então, para você ver a importância da unificação, cada um tem uma característica, eles ficariam, exatamente o que o Carlos Cunha acabou de falar, eles ficariam mais uns 3 ou 4 dias e estender até o dia 19 do mês que vem, porque vão em todos esses municípios, cada um com a sua característica, e que tem estudos sociológicos, enfim. Então, essa é a importância da integração, né, de você vender juntos, somos mais interessantes a nível turístico internacional. A gente vai fazer um breve intervalo aqui e já volta conversando com o Carlos Cunha. Agora na região dos Lagos. Andrei Assistência Técnica. Consertos e manutenção de computadores, notebooks, impressora scanner e mais. Suporte de TI completo. Configuração de rede e internet. Atendemos em domicílio. Profissional rápido e eficiente. Fale conosco. Nosso WhatsApp é 21 99 05 55 35 14. Andrei Assistência Técnica. Soluciona os seus problemas de TI. Muito bem, de volta com política aqui pela Rede 10, Cabo Frio TV. Hoje mais de 20 cidades e, claro, qualquer parte do mundo onde você tiver acesso à internet, com seu smartphone, seu tablet, sua Smart TV, você consegue assistir o nosso programa. Aliás, hoje é muito interessante porque graças à internet e graças à tecnologia, você consegue medir de onde as pessoas ficam assistindo qualquer programa aqui da Rede 10 em qualquer parte do mundo. Aliás, a minha filha estava morando na Irlanda, estava sempre assistindo, né? A gente fazia o programa ao vivo aqui, assistindo o Canal 10. E o Carlos Cunha, quando viaja no mundo inteiro, ele não tira o olho, até porque é empresário, não tira o olho da cidade. O Carlos Cunha, com todo esse excelente currículo que ele tem, também preside a Associação de Hotéis de Cabo Frio. Queria que você desse uma pincelada, aliás, merece um programa especial, a Associação de Hotéis, que esse cidadão aqui conseguiu recuperar, conseguiu revitalizar, fazer. Eu participei de todas as atividades, lançamentos, né, para que as pessoas entendessem. Você dizia isso na primeira apresentação. Gente, vocês precisam entender que a associação defende os interesses de cada empresário, mas defende um todo da cidade, o destino. As pessoas entenderam isso? Entenderam sim. A gente, como eu disse antes, eu estou no meu 5º mandato à frente da Associação de Hotéis como presidente, não consecutivo. Eu fiquei 2 mandatos, aí eu saí porque a gente montou o Sindicato Patronal de Hotéis, Bares e Restaurantes, fiquei 2 anos, aí voltei, fiquei mais 2 mandatos e saí para assumir a Secretaria de Turismo. E assim que eu saí da Secretaria de Turismo, eu caí numa armadilha. Essa é interessante. Até eu vou contar a armadilha, porque chamaram para uma reunião e falaram, olha, isso. Que legal. Agora eu vou tirar umas férias. Não, ele agora é o presidente do sindicato. Exatamente. Me chamaram para tomar um café. Me falou isso. Vamos sair de lá do feio. Entrei de um jeito, saí de outro e não pude dizer não. É isso? Me convidaram para tomar um café. E quando eu cheguei no café...
queria tirar férias. Tinham 90 empresários olhando para minha cara. Olha só, a gente precisa da associação de hotéis funcionando, a gente quer que você seja o nosso presidente. E eu falei, poxa gente, eu acabei de sair da secretaria, pelo amor de Deus, deixa eu tirar férias, né? 1 mês de férias. Não consegui sair de lá já com aquilo fervilhando na cabeça. A gente remontou a associação, fizemos eleição, ganhamos novamente por unanimidade, inclusive, não teve chapa concorrente. Eu queria muito que tivesse e não teve chapa concorrente. E aí a gente assumiu de novo a Associação de Hotéis com um novo formato, Sim. mais moderna, mais dinâmica, com a comunicação mais presente. A gente não tinha essa questão da comunicação. Hoje nós temos a Comunicação Criativa, que é a agência que cuida de toda a nossa fala, porque não adianta você fazer. Sim. Você tem que fazer, tem que mostrar. Sim. Né? A gente não pode ser pato que bota o ovo, que é maravilhoso, e não faz nada. Né? É tem a galinha que ser que canta. a galinha que bota o ovo comum e grita. Então a gente tem a gente tem que ter o ovo do pato, mas tem que cacarejar como uma galinha, né? E hoje a gente conversa bastante, a gente tem nossas redes sociais bem ativas, temos programa em rádio, enfim. Hoje estamos on, como diz a minha filha, né? E com vários eventos que a gente vinha fazendo e recuperou. Por exemplo, nós temos um evento que é o carro-chefe, é a menina dos olhos da Associação de Hotéis, que é a feira de fornecedores para hotelaria e gastronomia. Até o momento que a gente está indo esse ano agora para a nossa 5ª edição, até a gente começar a fazer a feira de fornecedores, se você quisesse montar um bar, um restaurante, uma pousada, um hotel, ou equipar sua empresa, você tinha que sair e ia para outras cidades, ia para outros eventos para poder comprar, principalmente em São Paulo, na Equipe Hotel. E a gente conseguiu comprovar que a gente consegue, que a gente tem essa força na nossa região. Hoje a feira não é mais só de Cabo Frio, é a feira da região como um todo. E vem fornecedores de produtos e serviços de todo o Brasil para expor na nossa feira. É uma grande rodada de negócios. E tem a rodada de negócios também, tem a exposição e no segundo dia pela manhã tem a rodada de negócios com maiores compradores da região participando. E é um evento gratuito para aquele que o visita. Então, se você que está nos assistindo precisa montar seu negócio, precisa equipar ou começar do zero, hotel, pousada, hostel, bar, restaurante, cafeteria, na feira de fornecedores, irá acontecer 25 e 26 de julho, agora no mês 7, no Paradiso Corporate, com entrada gratuita. Você vai encontrar tudo que você imaginar, de roupa de cama a copo, Um especialista em cada área. De tudo, mais de um. Sim. Nós temos a questão de informática, nós temos programas de gerenciamento, internet, enfim, eu não vou citar um por um aqui, que são mais de 30 expositores, eu vou certamente cometer uma injustiça e esquecer de alguém, mas é um evento, assim, muito bacana. E pra você ter uma ideia, ano passado a gente fez esse mesmo evento, né? A gente faz todo ano, e a gente faz ele antes da Equipe Hotel de São Paulo, para o empresário poder ir na nossa feira, olhar o preço e perceber que não precisa gastar dinheiro com passagem, com hospedagem em São Paulo e comprar a mesma coisa que ele compra aqui pelo mesmo valor, né? E ano passado, por exemplo, nós recebemos uma caravana de Rio das Ostras, uma van de Rio das Ostras com empresários de Rio das Ostras vindo para participar da feira. E é uma feira que a gente faz pela Associação de Hotéis, mas a gente faz ela em conjunto com todo o trade turístico da região. Todas as associações de hotéis, de pousados, convênios da região toda apoiam e colocam sua logomarca lá e anunciam para os seus associados. Carlos, quando a gente conversa com alguns empresários, não importa o tamanho do negócio, pode ser o dono do quiosque, o dono do restaurante mais sofisticado, você sempre me pergunta assim, como é que participa disso? Como é que, isso é só para associação, como tem que fazer? Como é que o cidadão pode participar como empresário? Você está dando o caminho aqui, você reúne todos os fornecedores, você não precisa sair da sua cidade, não precisa sair da sua casa, né, que é a nossa região. Como é que participa? Precisa ter um CNPJ? Da feira? Sim. Não, da feira é aberta ao público. Qualquer pessoa pode ir. É claro que a gente não recomenda a feira para aquele que quer comprar uma fronha. Sim. Né? Ali você trabalha para montar uma empresa. Então, qualquer empresário que estiver nos assistindo, que quiser, basta ir no Paradiso Corporate. Agora, início de julho, já começa a nossa divulgação. A gente está focado até esse mês de junho na venda dos estandes, na comercialização dos estandes e no fechamento das parcerias. E a partir do mês que vem, a partir do mês de julho, a feira 25 e 26
de julho. Então, a partir desse mês de julho, a gente começa a divulgação, estará sendo comunicado através de vários canais, e qualquer empresário, associado ou não, pode ir e visitar a feira e com certeza vai gostar bastante. Carlos Cunha, trazendo aqui detalhes de como você pode entender o turismo e como é que a política pode interferir nisso, né? Interferir na sua vida. Aliás, a gente sempre diz o seguinte, né? Que o turismo atinge, eu sempre falo e as pessoas, você não esquece do pipoqueiro, não esqueça, porque o pipoqueiro, aliás, se você prestar atenção, o pipoqueiro que trabalha em frente à prefeitura, que vende mais de 200 sacos de pipoca por dia, no outro ponto também, porque tem um produto de qualidade. E tendo um produto de qualidade, você tem um consumo. Então, o turismo, ele agrega desde um pipoqueiro que, você, né, que vai vender, ao chefe de cozinha, enfim, a todos os segmentos, mais ou menos como o carnaval que você tem, desde o pedreiro, o marceneiro, envolve todo esse segmento, movimenta toda a roda da sociedade. Carlos Cunha, 1 minuto naquela câmera ali para você. Muito obrigado por sua presença, e a gente costuma dizer que nossos convidados já ficam agendados, porque tem muita história aqui para contar. E agradecer a Cacau, que mudou o conceito, né, de como se administra uma comunicação de uma entidade turística, né? fez um belo trabalho, já está aqui aberto também para a gente falar aqui de jornalismo, o que mudou na comunicação, né? O convite está feito. Ela vem, aguarde. Carlos Cunha, 1 minuto para você se dirigir ao seu público, né? Você como empresário e você também como coordenador de turismo do Estado. Bom, queria te agradecer pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. A gente está, como a gente falou no início, a gente está se prometendo essa entrevista já há bastante tempo e a gente não... infelizmente as agendas não batiam, dessa vez deu certo, né? Agradecer seu público também e deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que o turismo, eu costumo falar no nosso programa na rádio, nós lançamos o desafio no programa, sabe, Vomor? O desafio é o seguinte: manda uma mensagem para cá, uma pessoa da nossa região da Costa do Sol que não depende do dinheiro do turismo para sobreviver. Todos nós dependemos do dinheiro do turismo, do dinheiro que o turista traz para sobreviver. Do pipoqueiro ao médico mais conceituado, todos nós sobrevivemos na nossa região através do dinheiro do turismo. Nós não temos indústrias na nossa região. Nossa indústria é o turismo. A gente vive um momento onde a gente se acomodou durante muito tempo com a questão dos royalties de petróleo. Mas tem que lembrar que o petróleo é um bem finito, uma hora ele acaba. O turismo, se bem trabalhado, se trabalhado de forma sustentável, ele é infinito. E é isso, essa bandeira que a gente defende, essa bandeira que a gente levanta, e a gente vive um momento muito propício para o turismo, principalmente aqui na nossa região. Nós temos uma ministra do turismo que é do Rio de Janeiro. Nós temos um presidente da Embratur que é do Rio de Janeiro. Nós temos um secretário estadual de turismo que é do interior do estado. E nós temos o governador que entende que a força do turismo é do interior do estado, da onde ele é também. Ele saiu do interior do estado para ganhar o governo do estado. Então, a gente tem que aproveitar essa onda, a gente tem que aproveitar esse bom momento, surfar nessa boa onda e fazer o nosso dever de casa. Estamos na Secretaria de Estado de Turismo à disposição de todos os municípios, os 13 municípios da Costa do Sol, para ajudar, para auxiliar, para orientar no que for necessário. Estamos à disposição. A gente não tem bandeira partidária, eu particularmente como coordenador não tenho bandeira partidária. A minha bandeira é e sempre será o turismo e o desenvolvimento econômico. Muito bem, agradecendo ao Carlos Cunha e claro, nossa programação aqui do Canal 10 em breve toda reformulada, você vai ficar surpreso com muitos programas ao vivo, enfim, a direção aqui está preparando uma grade sensacional. Política vai ficando por aqui, até a próxima semana.